paz do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. E aqui quem está falando é Rai Santana, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Esta videoaula está muito abençoada, com certeza você irá gostar. E já aproveita aí, deixa o seu like aí embaixo, assina a chamada com like, compartilha esse vídeo se quiser, depois no final, mas logo no começo deixa o like aí. Se ainda não é inscrito, também se inscreve no canal, aproveita, é de graça. Pronto? Agora vamos para a videoaula. E essa é a videoaula de número 4, que tem por título o relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. Então, nesta aula aí nós iremos falar do relacionamento. Qual o relacionamento que o cristão ele deve ter com o Estado e com os superiores? Texto do dia: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Síntese: as Escrituras ensinam que o cristão deve se submeter às autoridades constituídas, porque toda autoridade provém de Deus, com o propósito de punir o mal e beneficiar a vida em sociedade. Então, qual o objetivo das autoridades? Eles estão ali para punir o mal e beneficiar a vida em sociedade. E uma vez que nós cristãos estamos inseridos nessa sociedade, querendo ou não, é para beneficiar nós também. E nós não somos apenas cristãos, mas somos também cidadãos dessa sociedade. Então, nós temos aí o papel de se submeter e até mesmo ter um relacionamento com o Estado e os superiores. E nós vemos inicialmente aqui na agenda de leitura, dois versículos que eu gostaria de destacar, é o que nós devemos fazer em relação ao Estado e aos superiores. Primeiramente, nós devemos obedecer às autoridades. A referência bíblica para isso está em Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6, que irá falar assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministra de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Essa passagem aqui em Romanos deixa bem claro, né? Nós somos cristãos e também somos cidadãos dessa sociedade. Devemos obedecer às autoridades? Sim. Devemos temê-la? Não. Mas aí, por que não devemos temer a essas autoridades? A própria Bíblia fala: se nós fizermos o mal, nós devemos temer as autoridades. Do contrário, não devemos temer. Se nós não fizermos o mal, nós devemos ter o louvor dessas autoridades. Está falando aqui no versículo 3. E aí, ao ler o versículo 3, vem à mente aquele famoso ditado popular: quem não deve, não teme. Se você não deve, se você faz bem, você não tem o que temer a autoridade. Agora, se você está devendo, se você faz o mal, você tem que temer e muito. Então, em relação ao Estado e os superiores, o que nós devemos fazer é obedecer às autoridades superiores. E o que mais nós devemos fazer em relação às autoridades e aos superiores? Nós devemos orar por eles. A referência bíblica para isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Irá falar assim: antes de tudo, pois, exorto que se une à prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então aí devemos orar pelas autoridades constituídas. Esses dois versículos eu extraí aí da agenda de leitura, ok? Foi o versículo de segunda-feira e o versículo de quarta-feira.
E aí vai a pergunta: devemos obedecer às autoridades, nos submeter às autoridades, ao Estado e aos superiores? Sim. E onde é que Deus fica nisso? Tem uma parte aqui da introdução que eu destaquei e eu quero ler para vocês. A mensagem que o apóstolo está transmitindo, que o apóstolo Pedro, que foi o escritor dessa carta. A mensagem que o apóstolo está transmitindo é que não importa o tipo de governo humano, seja monarquia ou república, toda autoridade provém de Deus. Então, algo que nós temos que destacar aqui é que, independente da autoridade constituída, Deus colocou essa pessoa lá. Maravilha. E Deus está no comando de tudo. Essa pessoa no governo humano está no controle? Sim, no governo humano. Mas acima do governo humano, nós sabemos que há o governo de Deus, o senhorio de Deus por cima de todas as coisas. Essas pessoas só têm autoridade aqui na Terra, no governo terreno, porque Deus concedeu autoridade para essas pessoas. Por isso que elas têm autoridade. O mesmo que dá autoridade onde ele pode tirar. Mas enquanto essas pessoas tiverem autoridade, nós como cristãos e cidadãos devemos nos submeter a ela. Mas é importante ressaltar também que por cima dessas autoridades, Deus está no controle de tudo. E lá na frente, na revista, iremos falar, inclusive, quando essas autoridades imporem alguma coisa que não tem a ver com os princípios cristãos. Porque, mencionando mais uma vez, nós somos cristãos e também somos cidadãos. E uma vez sendo cristão e sendo cidadão, nós devemos cumprir com o nosso papel de cidadão, mas também cumprir com o nosso papel de cristão. E se aquilo que o governo terreno impõe interfere nossos princípios bíblicos, o que nós devemos fazer? Com qual a gente vai ficar? Quem a gente vai obedecer? A Deus ou aos superiores do Estado? E lá na frente nós iremos ver isso lá no tópico de número 2, ok? Tópico de número 1, a conduta exemplar dos peregrinos. Subtópico de número 1, abstendo-se das paixões carnais. É importante mencionar que aqui no subtópico de número 1, tendo uma vez esse assunto, o relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores, logo no tópico de número 1 nós iremos ver o contexto da época ali na igreja em que Pedro pastoreava, o que acontecia naquela época e qual conselho que Pedro deixou para aquela época, ok? Mas é importante ressaltar que esses conselhos deixados para os cristãos daquela época se aplica para nós cristãos nos dias de hoje, ok? Aqui nesse subtópico de número 1, a recomendação de Pedro é que eles venham se manter longe das paixões carnais. E por que eles devem se manter longe das paixões carnais? Por conta da natureza pecadora que cada ser humano tem dentro de si. Todo ser humano ele tem a tendência para o erro, para pecar, ok? Então, uma vez que você é cristão, você deve se manter longe das paixões carnais. Por causa da natureza pecadora que você tem dentro de si. E vamos ver uma referência muito importante que completa bastante esse raciocínio. Essa referência está em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Irá falar assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então logo nós vemos aí que há uma guerra da carne contra o espírito. E uma vez você sendo cristão, você deve se abster das paixões carnais. E o que é abster? Abster é você se afastar, se separar dessas paixões carnais. A definição que a revista irá deixar, e agrega bastante para nosso conhecimento, é abster-se, é manter-se continuamente longe. Continuando o subtópico de número 1, ele fala dessa parte de se abster das paixões carnais e lhe faz uma pergunta: quer vencer o pecado? Se a sua resposta for sim, o subtópico de número 1 deixa uma recomendação para você que quer vencer o pecado. E qual é essa recomendação? Primeiro, reconheça as suas fraquezas morais. Uma vez você reconhecendo essas fraquezas morais, você vai vencer o pecado, mas primeiro é necessário reconhecer essas fraquezas morais. Também deixa outro conselho importante e que algumas das pessoas se esquecem, é de tomar cuidado com as armadilhas do coração. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre as armadilhas do coração?
Abram as vossas Bíblias em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Olha o que irá falar. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Hashtag fica a dica, cuidado com o coração. E falamos aqui nesse subtópico de se abster das paixões carnais, de como vencer o pecado, de tomar cuidado com o coração. O que mais esse subtópico irá falar? Lá no finzinho fala assim, que somente com a ajuda do Espírito Santo, o crente é capaz de vencer essa guerra interna. O segredo para vencermos os desejos pecaminosos está em andarmos segundo o mover e o poder do Espírito Santo. Ou seja, chame o Espírito Santo para ser o seu aliado. Dicas maravilhosas esse subtópico de número 1 nos forneceu. Abençoadíssimo. E uma vez você se abstendo das paixões carnais, reconhecendo suas fraquezas, tomando cuidado com o coração, pois ele é enganoso, e chamando o Espírito Santo para ser o seu aliado, já era, você já venceu o pecado. Glória a Deus. Vamos agora para o subtópico de número 2, o qual tem por título a abstinência cristã. E aí vai a pergunta: abstinência. O que é a abstinência? Se abster-se é afastar-se, abstinência é você ficar longe de toda atividade que provoque algum tipo de dependência. Seja essa atividade bebida, ou seja o seu celular, ou seja aquela série que você assiste, ou seja algum jogo, alguma coisa que você se torne dependente daquilo. Fica na abstinência, fica sem um pouco. Você ficar dependente daquilo não faz bem para a sua saúde espiritual. E aqui irá falar nesse subtópico que a abstinência é uma virtude cristã. E aí fica a pergunta: você tem essa virtude cristã? Você sabe examinar você mesmo e ver se você está ficando dependente de algo? O importante não é só examinar e ver, ter o diagnóstico. Mas o importante é examinar, ter o diagnóstico e tomar alguma atitude. Então, hashtag fica a dica, tome atitude. Mas o que o subtópico de número 2 ele vai abordar aqui é que em relação à abstinência cristã, se você pega, se examina e vê que você está dependente de algo, a recomendação é que você procure se afastar procure se abster disso, e algo que irá te ajudar muito, que é um aliado muito poderoso, uma vez você sendo cristão, é o jejum. Aqui nesse subtópico irá falar que é recomendado pelas escrituras o jejum. E qual a importância do jejum? O jejum, ele é um importante hábito de abstinência. Então você se examina, vê que está dependente daquilo, maravilha, bora para abstinência. Como você vai abster disso? Jejuando. Essa é a recomendação do subtópico de número 2. Vai falar também que o jejum, ele é uma disciplina espiritual sadia. E através do jejum, nós nos concentramos nas coisas espirituais em detrimento da vontade no nosso corpo físico. Ou seja, ao praticar o jejum, você fica mais ligado nas coisas espirituais, das coisas que não são desse mundo, das coisas lá de cima, e se desliga um pouco das coisas da terra. Olha que maravilha! Sem contar que faz bem para a sua saúde espiritual. Então, hashtag jejue. E agora vamos para o subtópico de número 3, exemplos de conduta. Aqui no subtópico de número 3, vai falar que Pedro, ele falou para os irmãos daquela época para que eles mantessem uma conduta exemplar no meio dos descrentes. Traduzindo, você que é cristão, em meio a essa sociedade que é de pessoas descrentes, mantenha o bom exemplo. Mantenha uma conduta exemplar. E aí, ao falar dessa forma, eu lembrei que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. A própria Bíblia, ela vai relatar isso, que há uma nuvem de testemunhas. Então, a importância de nós termos uma conduta exemplar. Não somente para que Deus se agrade de nossas ações, não somente para agradarmos a Deus, mas também para dar testemunho.
Pois através de uma simples conduta, através de um testemunho, essa nuvem de testemunhas, elas podem se converter a Cristo através da nossa conduta exemplar, através do nosso testemunho. Então, olha a importância. É claro que o mérito não é nosso, né? Quem convence é o Espírito Santo. Mas a gente tem a nossa contribuição através da conduta exemplar. Voltando aqui para o subtópico de número 3, vai falar assim lá no finalzinho. Afinal, ações valem mais do que palavras. Ei, você que está me assistindo, concorda que ações valem mais do que palavras? Sim ou não? Você que está me assistindo, também acha que ações valem mais do que palavras? E aí? Responda aí nos comentários abaixo. Deus abençoe. Antes de ir para o tópico de número 2, é importante eu fazer uma ligação desta lição com o tema para vocês. Desta lição não, mas especificamente desse tópico de número 1, que fala sobre a conduta exemplar dos peregrinos. Falei aqui que Pedro falou para aquela época e para aquele contexto, mas que os conselhos podem ser aplicados no dia de hoje. Não só pode, como deve. Maravilha. Pedro, quando ele se referiu para a igreja da época, antes de aplicar esses conselhos, ele chamou aquele povo de peregrino, forasteiro. Peregrino, forasteiro, são pessoas que andam por aí, passam por lugares, estão em terras que não é sua. Podemos basicamente definir assim. E o que nós cristãos do século XXI temos a ver com isso? Que nós somos estes peregrinos, nós somos estes forasteiros, que estamos numa terra, num território a qual não nos pertence, a qual não é a nossa residência, a qual não é também a nossa pátria. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Traduzindo para vocês, estamos neste mundo, mas não somos daqui. Nossa morada, nossa pátria, nosso lugar é lá em cima. Estamos aqui só de passagem, ou seja, somos peregrinos. E o próprio título do tópico vai falar a conduta exemplar dos peregrinos. E o que a conduta exemplar dos peregrinos tem a ver com o relacionamento com o Estado e com os superiores? Tem tudo a ver. Pensa comigo uma coisa. Se a sociedade, no modo geral, deve obedecer aqueles que são autoridade, aqueles que são superiores no Estado, a sociedade de modo geral devem obedecer, porque nós que somos cristãos devemos fazer diferente. Mais um motivo para obedecer é por nós sermos cristãos. Tem referência bíblica para isso, para obedecer o Estado, os superiores, as autoridades. E uma vez sendo cristãos, nós temos que dar exemplo, inclusive nessa parte de obedecer às autoridades, os superiores e o Estado, ok? É essa relação. A nossa conduta exemplar deve incluir essa obediência ao Estado, aos superiores e às autoridades, ok? Tópico de número 2, o qual tem por título O Cristão e o Estado. Subtópico de número 1, submissão às autoridades. Vai falar aqui nesse subtópico que uma boa maneira do cristão ele ser exemplo é submetendo-se às autoridades constituídas. E o que mais irá falar? Que tanto Pedro como Paulo, eles mencionam que toda autoridade foi constituída por Deus. Mais uma vez, volto a mencionar que as autoridades constituídas nesse mundo, no plano terreno, só tem autoridade, só foi constituído porque Deus concedeu que assim fosse. Do caso contrário, não seria assim. Eles têm autoridade, eles estão onde eles estão? Sim, mas porque Deus permitiu. Do contrário, nada iria acontecer. Tanto Pedro como Paulo, eles enfatizam isso. Afinal, falamos tanto em nos submeter às autoridades e outras coisas mais, mas qual é o papel dessas autoridades? Coibir o mal e promover o bem. Como eles podem promover o bem? Instituindo políticas públicas e outras coisas mais. Como eles podem coibir o mal? Aplicando a justiça e condenando os criminosos. Esses são exemplos extraídos da revista. Se você se recorda de alguma coisa a mais, coloca aí nos comentários, por gentileza.
Ok, mas as autoridades constituídas, eles têm esse papel e onde é que Deus entra nisso? Aqui no final desse subtópico na revista, fala assim, afinal, sendo um Deus amoroso, ele zela pela ordem das coisas criadas, pela boa convivência entre os homens e pela obediência à sua própria lei. Então, pelo fato de ele ser um Deus amoroso, e para o plano terreno, é claro, não ficar bagunçado, como ele é zeloso pelas suas coisas, inclusive pelas suas criaturas, nós que não somos daqui, mas estamos aqui, tem que ter alguém para colocar ordem nessa sociedade, seja instituindo políticas públicas, ou seja, até mesmo punindo aqueles que merecem. E quem faz isso? As autoridades. Vamos agora para o subtópico de número 2, obediência ao Estado. E aí vai a primeira pergunta, o que é Estado? Aqui na revista, a definição para Estado está da seguinte maneira: povo organizado, política e juridicamente, que exerce sua soberania dentro de um território. E como subtópico de número 2, irá falar sobre a obediência ao Estado, uma vez sabendo que o Estado é um povo organizado, maravilha. Vamos falar agora da parte que se aplica a nós cristãos. Nós fazemos parte desse Estado como cidadãos, e nós devemos obediência àqueles que estão por cima, que são as autoridades. E esse subtópico irá falar assim, que é incompatível com a conduta cristã algo chamado rebeldia. O que esse subtópico quer nos dizer? Que uma vez havendo sobre nós superiores, inclusive o Estado, nós somos cristãos e não cabe a nós ter uma postura rebelde, mas sim uma postura de obediência, não somente a Deus, mas inclusive sobre os superiores, no caso aqui falando sobre o Estado. Devemos obedecer. Legal, devemos obedecer ao Estado, maravilha. Mas aqui fica a parte maravilhosa mesmo que eu vou te falar a partir daqui. Devemos obedecer ao Estado? Sim, devemos obedecer ao Estado. Mas fica um conselho para você cristão abençoado que me assiste. Siga o Estado, mas não siga cegamente. E não é apenas Rayane que está falando aqui não, é a revista que está falando. Devemos obedecer ao Estado? Sim. Mas não obedecer o Estado cegamente, obedecendo ele de forma cega. Não podemos fazer isso. Devemos obedecer de forma cega? Não. Obedecer ao Estado sem a venda nos olhos. E sem esquecer também que nós somos cidadãos, né? Então, uma vez como cristão, devemos obedecer? Sim. Como cidadãos, também devemos obedecer. Mas algo fundamental não somente é obedecer sem a venda nos olhos e exigir os nossos direitos. A falar aqui na revista que o cristão, ele é um cidadão exemplar, ele exige os seus direitos, ele deve estar a par dos seus deveres, não somente com a sociedade, mas também com o poder público. O cristão exemplar, ele deve ser assim, ele obedece ao Estado, ele está por dentro dos seus deveres e ele exige os seus direitos. Não sou eu que estou falando, é a revista. Mas devemos estar por dentro de todas as esferas, das esferas de natureza penal, civis, trabalhistas, fiscais, de trânsito, ambientais, eleitorais e etc. Ou seja, nós vemos aí que o cristão ele tem que trabalhar bastante nessa parte, porque ele tem que estar por dentro das leis, tem que ser um exemplo não somente de cristão, mas também de cidadão. E mais à frente, lá nesse subtópico, irá falar assim, que a autoridade absoluta é Deus. E uma vez que o Estado prega entra em confronto com a palavra de Deus, o que você deve fazer? Você sabe a resposta? A resposta para isso é a seguinte: uma vez que o Estado pregar algo que não tem a ver com os princípios estabelecidos, com a palavra de Deus, você deve se preocupar em obedecer mais a Deus do que ao Estado. Vamos para a Bíblia? Atos capítulo 5, versículo 29. Irá falar assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E olha que frase abençoada irá falar lá no finalzinho desse subtópico. A lealdade do reino de César é condicional, mas a lealdade do reino de Deus é absoluta. Essa frase foi retirada da Bíblia de Estudo Pentecostal. Outra frase também abençoada: o seguidor de Cristo honra ao rei, mas teme a Deus. Olha que benção. Na hashtag fica a dica, honre ao rei. Hashtag fica a dica, tema a Deus.
Vamos agora para o subtópico de número 3, o qual tem por título Liberdade do Cristão. Aqui no subtópico de número 3, irá falar que, independente da forma de governo, o cristão é livre. A revista irá falar que, quando você se submete à autoridade do Estado, você não está sendo escravo, você está sendo pessoa livre. Porque você está se submetendo, é livre e espontânea vontade, ok? Lá no final do subtópico irá falar assim: ainda que nós sejamos livres, nem tudo nos convém. E aí já parte que isso é princípio bíblico. Referência, base bíblica para isso, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, que irá falar assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E uma vez você sendo cristão, você sendo livre, sabendo que você pode fazer tudo, cabe algo muito importante, você examinar. Legal, posso fazer tudo, mas tudo me convém? Vamos agora para o tópico de número 3, o qual tem por título O Cristão e seus Superiores. Subtópico de número 1, a submissão aos senhores. Aqui nesse subtópico de número 1, irá falar sobre o cristão se submeter aos seus senhores. Quando falam senhores aqui, no contexto da época, eram pessoas da sociedade que tinham... Os empregados lá eram escravos. Então falam senhores, porque o contexto da sociedade na época de Pedro era esse. Havia senhores e havia também escravos. Mas no século XXI não é assim que funciona. Podemos então colocar a figura de um patrão e seus empregados. Então, quando fala submeta-se ao seu senhor, a submissão aos senhores é se submeter àquele que tem uma autoridade por cima de você. Então, para o século XXI, você que é cristão e trabalha em algum lugar, se submeta ao seu chefe. E nesse subtópico, vai falar que uma vez como cristão, ele não somente deve se submeter, mas obedecer e respeitar. E tem um detalhe: independente do seu senhor, do seu patrão, do seu chefe, ele ser justo ou ímpio, você deve respeitar, obedecer, se submeter a ele. Outra coisa também é que ele pode ser perverso, beleza, mas você vai se submeter, vai respeitar e vai obedecer da mesma forma, porque está escrito aqui que você deve dar exemplo como cristão. E o cristão, para quem não sabe, o cristão ele é seguidor de Cristo, por isso que ele leva esse título. E uma vez você sendo seguidor de Cristo, você deve seguir o exemplo que Cristo deixou. Cristo na sua condição, o que ele faria com o Senhor? Ímpio, perverso, não é justo. O seu Senhor não é justo. Ele é ímpio, ele é perverso, mas e aí? Eu vou deixar de obedecer ele, de me submeter, de respeitar? Não, Cristo ele iria respeitar, iria se submeter e iria também obedecer. Então você, uma vez que segue os conselhos de Cristo, segue o exemplo de Cristo, ou procura seguir, deve fazer isso também. Vai falar aqui, no final desse subtópico, que somente o cristão, por amor a Cristo, é capaz de respeitar alguém perverso e ímpio. Fazemos isso não porque nós somos de ferro e nem porque nós somos que nem Jesus Cristo. Porque nós não somos igual a Jesus Cristo. Procuramos apenas seguir o exemplo que ele deixou. Tentamos, né? Mas, por amor a Cristo, algumas das coisas nós nos submetemos. E uma das coisas que nós devemos nos submeter é obedecer ao Senhor. Vamos agora para o subtópico de número 2, o qual tem por título Seguindo os Passos de Jesus. E aí vem uma pergunta muito interessante. Por que devemos ter esse tipo de comportamento? Tudo isso que foi falado anteriormente. Essa conduta cristã, essa conduta exemplar, se submeter aos senhores, às autoridades, ao Estado. Por que devemos ter esse tipo de comportamento? Me responda aí nos comentários. E após me responder nos comentários, venho lhe informar que, sabe por que nós devemos ter esse tipo de comportamento? Porque Jesus, ele é o melhor modelo de conduta. Já dei um spoiler no subtópico anterior, mas uma vez Jesus sendo o nosso modelo de conduta, é claro que tudo que ele fez nós não conseguiremos fazer. Nós tentamos seguir o modelo de Jesus. E o próprio Jesus, ele é modelo de conduta. Por quê? Porque ele deixou o exemplo. Em tudo ele deixou o exemplo. Em nada faltou exemplo. O que você procurar lá,
Jesus deixou o exemplo, e esse exemplo aí permanece até hoje. E para nós cristãos é importante, nós temos como modelo de conduta Jesus. Então, por que devemos ter esse tipo de comportamento? Pelo simples fato de nosso modelo, de nosso espelho ser Jesus. Aquela pessoa que nós vemos como referência, no qual nós nos espelhamos, né, Jesus? Então procure seguir que nessa pessoa, andar que nessa pessoa, fazer o que aquela pessoa faria. Uma vez eu ouvi uma pergunta muito interessante na escola dominical e até hoje eu guardei, que é, no seu lugar, o que Jesus faria? Isso é importante. Pensar nisso é importante também. E pelo fato de Jesus, ele ser o nosso modelo de conduta, é ele quem o cristão deve imitar e seguir os seus passos. Nós cristãos, nós devemos seguir o modelo de conduta de Jesus. O que aconteceu com Jesus naquela época que ele veio nessa terra? Ele foi maltratado, ele foi rejeitado? Foi. Maravilha. E mediante tudo isso, ele ainda conseguiu deixar o modelo para nós nos dias de hoje. Algo que aconteceu com Jesus naquela época, que nós podemos tirar aí como exemplo, foi quando ele falou para os discípulos: se lhe derem um tapa, oferece outra face. Jesus, ele faria isso, maravilha. Nós cristãos, nós devemos procurar também seguir esse exemplo. Mas na sociedade hoje em dia, como é que funciona? Levou um tapa na cara, você dá o tapa na cara de volta. É assim que a sociedade lá fora funciona. Mas nós cristãos não somos diferentes? Não digo que nós cristãos agimos que nem o mestre, não agimos que nem o mestre, mas nós procuramos agir. Procuramos agir que nem o mestre. Uma vez sendo cristão e que nós procuramos agir que nem o mestre, logo o nosso agir, nossa reação mediante as situações da vida devem ser diferentes das reações dessa sociedade, pelo simples fato de nós termos como modelo Jesus. Então, devemos examinar isso também e procurar a cada dia mais parecer com o mestre. Lá no finalzinho do subtópico irá falar assim, que a lógica do reino é diferente da dos homens, mas vale a pena trilhar os passos do mestre. Por isso que eu mencionei anteriormente essa fala de Jesus. Se te derem um tapa na face, oferece outro lado. Olha a lógica do reino. A lógica do reino dos céus é assim: ama o seu inimigo. Se te derem um tapa na cara, dá o outro lado da face para te darem outro tapa na cara. A lógica do reino é assim. Mas a lógica dos seres humanos, a lógica dos homens é diferente. Por isso que a própria revista ela fala que, embora a lógica do reino ela seja assim, vale mais a pena trilhar os passos do mestre. Vamos agora para o subtópico de número 3, a crise de autoridade. E esse subtópico aqui eu irei ler para vocês porque é muito interessante o que fala aqui. Vivemos em um tempo de verdadeira crise de valores e referenciais. Uma característica nociva e pós-modernidade é exatamente a perda da noção de autoridade, com alunos que não respeitam professores, filhos que se insurgem contra os pais e jovens que confrontam diretamente os mais velhos. Esse tipo de rebeldia fragiliza os relacionamentos e provoca verdadeiro caos na sociedade. Por essa razão, o princípio da submissão à autoridade, que se extrai da mensagem da carta em estudo, é muito atual, servindo como valiosa diretriz para a vida em comunidade. Olha a importância dessa carta quando nós estamos estudando, que é a carta que Pedro escreveu. Nesta feita, é claro, a primeira carta. E esse estudo, embora extraído de uma carta que foi escrita há muito, muito tempo atrás, faz total sentido, é de grande valia para os dias de hoje. Pois hoje em dia tem acontecido, sim, essa crise de autoridade. Pessoas que eram para ter autoridade, não porque elas perderam a autoridade, mas porque as pessoas não veem mais autoridade nelas. E aqui nós temos como exemplo professores. Hoje em dia você liga a televisão da sua casa, o que você vê? Um aluno batendo no professor. Antigamente era assim? Antigamente não era assim. Antigamente o aluno via no professor, era como se fosse um segundo pai, uma segunda mãe. Era uma pessoa de autoridade. Era uma pessoa que eles respeitavam. Mas isso mudou porque a pessoa não tem mais autoridade? Não, ela continua tendo autoridade. O que mudou foi a forma das pessoas olharem para ela. O problema está no olhar da pessoa. A pessoa que olha
não vê mais autoridade. É claro que isso é diferente para cada um dos seres humanos, mas o que eu venho lhe fazer entender, por intermédio dessa fala, é que o cristão ele deve ter um olhar diferenciado. Se o professor, embora para a sociedade não tem mais autoridade, o cristão ele deve olhar e ver com autoridade, porque querendo ou não, o professor tem autoridade. Peguei apenas um dos exemplos aqui, mas o que esse estudo da carta de Pedro nos leva a entender é que nós cristãos devemos ter como princípio a submissão e a autoridade. Aquelas pessoas que têm autoridade, nós devemos continuar mantendo assim, tendo respeito para com essas pessoas, pois de alguma forma elas têm autoridade. E não é autoridade boba constituída por seres humanos. Aqui no plano terreno pode até ser pensado assim, mas uma vez como cristão, você sabe que só há autoridade aqui no governo terreno porque Deus concedeu autoridade. Do contrário, não teria autoridade. Então essas figuras que são autoridades, nosso olhar como cristão deve ser diferenciado. É autoridade, continua sendo autoridade e nós iremos respeitar. Agora, quando essa figura de autoridade, o discurso dessa figura se confrontar com a palavra de Deus, aí nós ficamos com a palavra de Deus, com o que o reino diz, não o que o ser humano diz. Mas, se não interferir no que a palavra de Deus fala, no que o reino prega, maravilha, continuaremos olhando para essas pessoas como pessoas com autoridade. O que essa carta nos leva a entender é que nós não devemos perder os referenciais. E devemos ter um olhar diferenciado, é claro, dessa sociedade. E esse próprio subtópico, ele fala, né? Noção de autoridade. Perderam a noção de autoridade. A pessoa perde a noção de algo. É complicado. Vamos agora para a conclusão desta lição. É marca indelével do verdadeiro cristão, o exercício de boa cidadania. O crente honra a Deus, respeitando as leis do governo civil e contribuindo para o bem comum. O testemunho cristão começa em Jerusalém, mas alcança os confins do mundo. Assim como os cristãos primitivos abalaram o mundo de sua época, chegando a Roma, a capital política do mundo. De então, ainda hoje os seguidores de Cristo têm a incumbência de agirem como sal da terra e luz do mundo, como uma religião verdadeiramente profética na esfera pública. Essa foi mais uma videoaula, a videoaula de número 4. Deus abençoe a cada um pela presença. Se você chegou agora nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí. Deus abençoe sua vida. Deixe o like também e se quiser, compartilhe. Deus abençoe a cada um de vocês. Continue acompanhando aí o Minuto EBD e até a próxima videoaula, que é a lição de número 5. Tchau, tchau.